Boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Venho aqui trazer um versículo da parte de Deus, onde se encontra aqui em Lucas, versículo 15, capítulo 11, onde fala na parábola do filho pródigo, de um homem que tinha 2 filhos. O mais novo pediu ao pai a sua parte da herança. E o filho mais novo foi para uma terra distante, onde gastou tudo o que ficou na pobreza, e tendo que cuidar de porcos. Arrependido, com fome, ele pediu voltar para casa, pediu para ser tratado como servo. E ao ver o filho chegando de longe, o pai correu ao seu encontro, abraçou e o ordenou que trouxesse a melhor roupa e um anel no dedo, preparasse uma festa para celebrar. Esta parábola destaca a misericórdia de Deus para com aqueles que arrependem e voltam para Ele. Que a parábola do filho pródigo quer dizer para nós seres humanos, nós cristãos, que quando nós, assim como o filho pródigo, que ele pediu a parte, da herança ao seu pai. Ali o pai ele deu a parte da herança do filho, e ali ele pegou a parte da herança e foi para uma terra distante. Chegando lá, ele gastou tudo, a parte da herança, com meretriz e com a vontade do pecado. E ali, quando ele gastou tudo, ele não tinha mais nada, tinha acabado tudo. Ele começou a passar necessidade, começou a passar fome, e não tinha quem desse nada a ele. E aí ele encontrou um homem que deu um emprego para ele, para apacentar porcos. E ali naquele emprego que ele estava apacentando os porcos, cuidando de porcos, ele sentiu necessidade, ele sentiu vontade de comer o alimento que os porcos estavam comendo. De tão grande era a fome que ele estava sentindo. E ali naquele momento ele pensou de voltar para a casa do seu pai e falar para o pai dele que ele não era digno de chamar o pai dele de pai, porque ele tinha pecado contra o pai dele, tinha pecado contra Deus. Aí ele foi ao encontro do pai, e logo que o pai dele viu ele, o pai dele o abraçou e o beijou e o recebeu, e pediu para levarem roupa, calçado, e botou um anel no dedo dele. E pediu para matar um boi cevado, o melhor boi que tinha, para comemorar a chegada de seu filho, porque o seu filho estava morto. E ali ele reviveu, porque ele reconheceu que não podia viver sem Deus, que ele pecou contra o pai dele e pecou contra o céu, pecou contra Deus. E ali ele se arrependeu. E naquele momento que ele se arrependeu, ele foi digno de voltar e pedir perdão ao pai dele. E o pai dele logo mandou fazer festa para ele. E o seu irmão, que estava trabalhando, quando ouviu as músicas e ouviu as danças, ele perguntou a um trabalhador do pai dele o que era aquilo. E ali aquele trabalhador falou que era o irmão dele que tinha voltado. E o irmão dele, revoltado, ele disse que serviu o pai dele por tanto tempo, e o pai dele nunca tinha matado um boi para dar para ele comemorar com os amigos. Mas ali o pai dele falou para ele que ele tinha tudo, todas as riquezas que ele tinha era dele. E que outro filho dele que estava voltando, estava morto e reviveu.
E ali era por isso que ele estava comemorando, porque ele sempre, o outro estava do lado dele, e o outro que vendeu a parte da herança e que não queria obedecer ao seu pai, ele foi apacentar porcos, ele sofreu e voltou arrependido. E o que a gente pode entender? Que quando uma pessoa ela se arrepende de seus pecados, quando uma pessoa, porque não existe ninguém perfeito, mas existe o arrependimento de nossos pecados. E aí, naquele momento que aquele filho se arrependeu, o pai dele o recebeu, porque ele estava arrependido. E não é diferente de nós, porque quando nós se arrependemos dos nossos pecados, Deus, ele é justo para nos perdoar. Deus, ele é o Pai que nós necessitamos de perdão, de buscarmos ao Senhor, para que nós tenha vida com abundância nessa terra. E nós só conseguimos encontrar vida com abundância quando nós buscamos a Deus. Então, aqui, essa mensagem em Lucas 15, capítulo 15, versículo 11, onde fala sobre a parábola do filho pródigo, sobre que como é ruim a pessoa desobedecer a Deus, mas ele é tão misericordioso que ele perdoa os nossos pecados. Assim que nós venha fazer a vontade do nosso Senhor, que nós venha fazer a vontade de Deus. E é isso. Eu venho aqui trazer essa mensagem e desejar uma boa tarde para todas as pessoas que vão ver esse vídeo, para a pessoa que nós devemos acreditar e buscarmos a Deus, porque Deus, Jesus, ele é o caminho que nos leva até Deus. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Onde fala nas Escrituras que ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Então, que Jesus, ele deu seu filho, Deus deu seu filho Jesus para padecer, para sofrer, para pagar um alto preço por nós nesta terra, para que nós venhamos ter salvação, porque aqui nessa terra, quando é uma passagem, nós somos peregrinos sobre esta terra, ninguém vai viver eternamente, não existe pessoas para viver eternamente. E o caminho que nós temos que seguirmos é Jesus. Porque quando a pessoa partir, fechar os olhos, não estiver mais nessa terra, que a pessoa possa encontrar o descanso eterno no céu. Porque como a pessoa quer buscar, se não buscar Deus, aí a pessoa quando morrer quer estar onde Deus está, quer ter o descanso eterno. Para ter o descanso eterno, tem que buscar Jesus, porque Jesus, ele é o caminho. Quando nós buscamos Jesus, nós estamos buscando o caminho que nos leva até Deus, até o céu. E ali naquele momento que nós devemos refletir sobre as nossas vidas, porque é muito importante que nós, seres humanos, venhamos buscar Cristo, não só nos momentos de tristeza, não só no momento de dor, de aflição, de angústia, de necessidade, mas viemos buscar porque Ele é santo, porque nós somos criatura feita por Deus. Ele merece toda honra,
e toda glória que seja dada a Ele. E eu venho nessa tarde agradecer primeiramente a Deus. E eu não me canso de agradecer a Deus, porque tudo que Deus fez na minha vida é um milagre. Tudo que Deus fez na minha vida é um milagre. Porque se eu olhar para o passado, eu vejo a mão de Deus sobre a minha vida. O que eu já passei, muitas dificuldades, o que eu passei por várias coisas. Então, eu vejo a mão do meu Criador, eu vejo a mão de Deus sobre a minha vida. E venho nessa tarde agradecer mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e que o Senhor, Ele tem o poder para mudar a vida de cada pessoa que buscar Ele, para transformar o coração. Porque Deus, Ele molda a pessoa. Deus, Ele moldou o meu coração, o meu jeito de pensar. E assim como Deus me moldou, Ele também pode mudar você. Assim, nós buscarmos, sermos gratos a Deus, gratidão a Deus pelo fôlego de vida. Ao amanhecer, ao nós acordarmos, nós já temos um motivo para agradecer, que é o fôlego da vida. Nós temos motivos para agradecer a Deus em todos os momentos das nossas vidas, pelo alimento, pela comida, pela sombra, por vestir, por calçar, por os cuidados, pelos livramentos, porque Deus, Ele nos livra, Ele nos guarda de muitas coisas que nós não conseguimos ver, mas Deus está nos livrando, está nos guardando. E é isso, irmãos. Irmãos em Cristo Jesus, e os que não são irmão também é irmão pela fé. Pela fé eu considero irmão. E venham pedir, vocês que costumam ver os meus vídeos, eu venho pedir que vocês venham deixar o like, que vocês venham deixar comentário, que vocês gostem dos comentários, que vocês gostaram do meu vídeo, vocês comentem. E se vocês não gostarem também, eu entendo. E eu peço, gente, você que for assistir esse vídeo, que você deixe seu like para me ajudar. Eu sou muito grata a Deus e agradeço muito a cada um que curtir esse vídeo. Deixa a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Boa tarde.